Olá, vamos ver aqui então um exemplo de como aplicar a programação linear para resolver um problema relacionado à área de recursos hídricos. Vamos começar com um problema bem simples, que é o dimensionamento econômico de uma adutora de água. Então, nós temos aqui um esquema bem simples de uma adutora de água com um reservatório e uma tubulação. Esse reservatório tem um nível constante, né? O nível da água dele em relação à sua base, que é a nossa referência, é de 10 metros, isso vai se manter constante. Nós temos aqui uma tubulação que sai desse reservatório, conduzindo a água desse reservatório, e essa água vai ser retirada aqui num ponto B e num ponto C. Vai sair pelo trecho AB, a gente tem uma vazão de 40 litros por segundo, um trecho de 500 metros. No ponto B é retirado 26 litros por segundo. Então, do ponto B até o ponto C, a vazão é de 14 litros por segundo, é um trecho de 400 metros. E aqui no final, no ponto C, então, a gente tem uma entrega de 14 litros por segundo, a vazão aqui no ponto C. Então, o problema é dimensionar, então, quais vão ser os diâmetros a serem utilizados nessa tubulação, nesses dois trechos. Vamos admitir o seguinte: no trecho AB, esse trecho a gente pode utilizar dois diâmetros. Um diâmetro D1 de 250 milímetros, um diâmetro D2 de 200 milímetros, e no trecho BC a gente pode utilizar um diâmetro D3, também de 200 milímetros, e um diâmetro D4 de 150 milímetros. Então, aqui tem uma vazão maior, 40 litros por segundo, por isso os diâmetros são maiores. Aqui a vazão é bem menor, então os diâmetros são menores. Então, outras informações que nós temos aqui: cada diâmetro tem um custo unitário em unidades monetárias por metro, então 5, 4 e 3 cada diâmetro. A perda de carga unitária para cada vazão são esses valores aqui. Então, para um diâmetro de 250 milímetros, uma vazão de 40 litros por segundo, a perda de carga linear vai ser de 0,0025 metros por metro. Quando eu diminuo o diâmetro, a perda de carga é maior, 0,0071 metros por metro, para a mesma vazão em menor diâmetro. Para 200 milímetros, mais com uma vazão de 14 litros por segundo, a perda de carga linear é bem menor, 0,001. Né? E para 150 milímetros, para essa mesma vazão, 0,0042. Muito bem, essas são as perdas de carga. Então, defina o dimensionamento de mínimo custo, ou seja, definir os diâmetros da tubulação para atender a uma pressão mínima de 5 metros de coluna de água no ponto C. Então, a gente tem 10 metros de coluna de água no reservatório. Essa água vai escoar aqui pela tubulação. Então, tem uma perda de carga, os números que a gente já falou, perda de carga unitária, e a gente quer dimensionar quanto que a gente vai usar de cada diâmetro nesses trechos, para que aqui no ponto C a gente tenha uma garantia de pelo menos 5 metros de coluna de água de pressão aqui. Ou seja, se tem 10 aqui tem que ter 5, então o máximo de perda que a gente pode ter aqui nesses dois trechos é de 5 metros de coluna de água, então para que resulte 5 aqui. Muito bem, vamos ver como resolver esse problema utilizando o Excel. Bem, estamos aqui no Excel e, então, para resolver esse problema, nós temos que, primeiro, definir quais são as variáveis, segundo, qual é a função objetivo e, terceiro, quais são as restrições principais do problema. Então, primeira coisa, quais são as variáveis? As variáveis, nesse caso, vamos chamar de x1, x2, x3 e x4. A variável x1 vai ser comprimento da tubulação de 250 milímetros no trecho B. X2 vai ser o comprimento da tubulação de 200 milímetros no trecho AB. X3 vai ser o comprimento dessa mesma tubulação de 200 milímetros, mas no trecho BC. E, por último, X4
é comprimento da tubulação de 150 milímetros no trecho BC. Então, os valores de x1, 2, 3 e 4 a gente não sabe. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui como sendo 250 metros, porque o trecho AB ele tem 500 metros, então posso começar aqui com 250 e 250. O trecho BC ele tem 400 metros, então posso colocar inicialmente aqui 200 e 200. Né? Eu não sei quantos metros vão ser, mas eu tenho que colocar um valor inicial aqui. Então, marquei em amarelo porque essas aqui são as nossas variáveis do problema. Aí, o passo seguinte é a nossa função objetivo. Vou colocar aqui em negrito. Função objetivo. Nossa função objetivo, vamos colocar, vamos chamar de C, que C é o custo total da tubulação. Então, qual que vai ser a nossa função objetivo? Vai ser minimizar o custo. E esse custo vai ser o quê? A gente tem o custo por metro de tubulação. Então, para a tubulação de diâmetro 250 milímetros, o custo é 5. E aí, 5 por metro. Quantos metros que eu vou usar? Eu vou usar x1 metros da tubulação de 250 milímetros. Mais, no trecho ainda AB, eu vou usar 4 vezes x2, ou seja, vou usar x2 metros da tubulação de 200 milímetros no trecho AB, a um custo de R$ 4,00 por unidade linear, por metro. E depois vai custar 4 também, vezes x3, que é a quantidade de tubo no trecho BC de 200 milímetros. E, por último, que tem um custo mais barato, 4x vezes x4, que é a quantidade de tubo de 150 milímetros para o trecho BC. Então, essa é a nossa função objetivo. É o custo e eu tenho que minimizar esse custo. Então, o custo, esse custo total, ele vai ser igual. É o seguinte, eu vou colocar aqui a equação desse custo. Então, vai ser o quê? Vai ser 5 vezes x1. Quanto que é x1? Aqui, esse valor aqui, que é o valor inicial que eu coloquei ali, ainda que eu não sei qual é realmente o valor de x1. Mais 4 vezes x2, que é esse valor, mais 4 vezes x3 e mais 3 vezes x4, que é esse valor aqui. Com esses valores aqui, a gente tem esse custo aqui, 3.650 vamos chamar que isso aqui é reais, né? 3.650 reais. Então, se eu mudar o valor aqui, se eu pôr, por exemplo, 200 e 300 para o trecho AB, muda automaticamente o valor do custo. Tá? Então, a equação aqui da função objetiva, ela tem que estar sempre ligada às variáveis, ela é dependente das variáveis. Vou mudar a cor aqui. Então, a função objetivo, ela tem que estar sempre, de alguma maneira, tem que estar vinculada, ela é dependente das variáveis que nós colocamos aqui, e se eu mudar, então, o valor das variáveis, né, o valor do custo vai mudar também. Então, eu posso ir alternando esses valores aqui até chegar no mínimo custo aqui. Muito bem, temos as funções objetivo, agora o que falta são as restrições principais. Quais são as restrições principais desse problema?
primeira restrição aqui, mais clara, é o limite de comprimento dos trechos. Eu tenho um limite de comprimento. Então, as equações, se o comprimento da tubulação de 250 milímetros no trecho AB é x1 e o comprimento da tubulação de 200 milímetros no trecho AB é x2. Então, x1 mais x2 tem que ser igual a 500, que é o comprimento total desse trecho. Mesma coisa vale para o trecho BC. No trecho BC, a gente tem x3 e x4, que são os comprimentos. Então, esse comprimento tem que ser igual a 400. Eu vou colocar aqui, então, uma célula que vai ser esses somatórios. Então, que vão ser essas equações. x1 mais x2, então, vai ser igual x1, que é o valor aqui de 200, mais x2, que aqui está 300. x3 mais x4 igual esse mais esse. Dá, então, 500 e 400. Então, porque eu posso ter valores aqui, por exemplo, 200, né, e 200 no trecho AB. Se eu colocar esse valor, então, não vai atender aqui essa restrição. Dá 400, x1 mais x2, colocando 200 e 200, não vai atender a restrição. Portanto, não poderia ter esses dois valores aqui, 200 e 200. Tem que ser um 200 e outro 300. Tem que ter dois valores aqui que a soma dos dois dê 500. Tá? Então, vamos colocar aqui os valores iniciais, 300. Então, limite de comprimento de trecho e a gente tem limite de perda de carga no trecho. O limite de perda de carga é que a máxima perda de carga tem que ser de 5 metros de coluna de água. Qual que é a perda de carga aqui? A perda de carga nesses trechos vai ser, vamos ver aqui as equações, os valores, 0,025, 0,71. Então vamos colocar aqui. Então, qual que vai ser a perda de carga? Para a tubulação de comprimento 250 milímetros, nós temos a perda de carga, vai ser 0,025 vezes x1 mais 0,0071 x2 mais, qual que é o outro valor aqui? 0,1, 0,001 vezes x3, que é a perda de carga para a tubulação x3 no trecho BC, mais 0,0042, que, né, é o limite de perda de carga. Então, isso aqui tem que ser, vamos inserir aqui o símbolo, isso aqui tem que ser, menor ou igual a 5, que é 5 metros de coluna de água. Então, essa é a equação para a perda de carga. Tem que ser menor ou igual a 5. Na forma de equação, vou marcar esse aqui. Vou marcar aqui com uma cor sempre as células em que a gente tem as equações. Então, vou colocar aqui, essa cor aqui. Aqui vai ser essa outra restrição. Vai ser... Aí eu vou colocar aqui agora a célula com a equação. Então, vai ser 0,0025 vezes x1. Qual que é o valor de x1? Aqui em cima nessa célula. Mais 0,0071 vezes o valor de x2. Esse valor aqui. Mais 0,001 vezes x3, esse valor aqui, mais 0,0042
vezes x4. Então, isso está dando 3,37. Tá? Então, está dentro aqui do esperado. Se a gente colocar um outro valor aqui, por exemplo, 400, vamos colocar aqui 400 e 100, por exemplo, 4,29, está dentro ainda. Então, toda vez que eu alterar os valores aqui de x1, x2, x3 e x4, vai alterar aqui os valores dessa equação aqui. Então, vou marcar aqui porque essa aqui é uma célula que tem cores. Muito bem, para esse problema, essas são as nossas equações, né? Função objetiva, as restrições principais, as 3 restrições são essas aqui. Então, vamos ver agora como resolver isso aqui utilizando o solver do Excel. Então, o solver do Excel, ele está aqui nesse menu Dados. A gente vê aqui no menu Dados, o solver está aqui. Eu tenho aqui no finalzinho o solver. Em alguns, se você for utilizar isso aqui pela primeira vez, nunca utilizou o solver do Excel, talvez ele não vá aparecer aqui. Se ele não aparecer aqui, você tem que... é porque ele não foi ativado, então você tem que ativar o solver. Para fazer isso, você vem aqui em Arquivo, voltando aqui de novo, Arquivo, Opções, isso aqui essa versão do Excel, pode ser que alguma outra seja um pouquinho diferente. Vem em Opções do Excel, e aí a gente vai ter aqui Suplementos. Aí, clicando em Suplementos, aqui embaixo aparece aqui Suplementos do Excel, eu clico nesse botão Ir. Ele vai abrir aqui, o solver está, no meu caso, já está ativado. Se não estiver ativado no seu, você marca aqui o solver, dá OK, espera um pouquinho, ele vai aparecer aqui dentro do menu Dados, aqui no final. Como já está aqui, vamos clicar aqui no solver, então, para resolver esse problema. E aí, nessa janela, o solver, a gente tem essa janela aqui. A primeira coisa que a gente tem que preencher aqui é definir o objetivo, que é a nossa função objetivo. Então, vou clicar aqui. Função objetivo nossa é essa célula aqui. E aqui está a equação da função objetivo. Ela está ligada nesses números aqui. Então, marco ela. OK. Eu quero o quê? Minimizar. Pode ser maximizar, pode chegar num valor, eu quero que chegue num valor fixo, mas aqui eu quero minimizar. Alternando células. Quais células? Vou marcar aqui. São essas células aqui, eu marco todas de uma vez, todas as variáveis. Então, na hora de organizar aqui, colocar as variáveis, você coloca elas todas juntas, todas próximas, para facilitar de você selecionar depois. Marquei as células, agora sujeito às restrições. Eu vou adicionar as restrições. Então, vou clicar aqui, adicionar. Eu posso colocar já aqui todas de uma vez. Então, primeira restrição, definir célula. Eu vou marcar essa célula aqui, onde está a equação da restrição. E tem que ser o quê? Tem que ser igual. Qual que é o valor? 500. Digito aqui 500. Vou clicar adicionar. Qual que é a próxima? É essa daqui. Essa célula tem a outra equação de restrição. De novo, é igual. Tem que ser igual a 400. Adicionar. E a última restrição é essa célula aqui. Tem que ser do tipo menor ou igual. Já está menor ou igual aqui. Menor ou igual. A qual valor? Nesse caso eu digito um valor aqui, tem que ser menor ou igual a 5. E agora eu vou dar OK, porque eu não tenho mais nenhuma restrição. OK. Então a gente tem aqui as 3 restrições do problema adicionadas. Se você quiser alterar uma dessas restrições, retirar, adicionar, é só usar os botões aqui do lado para fazer isso. Aqui tem uma opção, tornar variáveis irrestritas não negativas. Então, aqui eu não preciso colocar aqui nas restrições que o x1, x2, x3, x4 tem que ser maior ou igual a 0. Eu simplesmente marco aqui, ele já vai fazer isso para mim. Ele já vai entender que as variáveis têm que ser, elas têm que ser maior ou igual a 0. E aqui a gente tem um método de solução. No caso nosso é um problema de programação linear, então a gente vai usar o método simplex. Okay?
Tem algumas opções que a gente pode marcar aqui, mas para esse problema nosso a gente não precisa fazer alterar nada aqui nesse caso. Cancelar. Bem, então definir a função objetivo, vai minimizar quais são as células variáveis, as restrições principais, o método e clico em resolver. Ele vai aparecer essa mensagem aqui. Quando ele consegue achar a solução, o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Manter a solução do solver. Aí eu vou clicar em OK. Tem alguns relatórios aqui que ele pode, você pode pedir para ele gerar, mas no nosso caso, se eu quero realmente qual é a solução, dou OK. Ele já está aqui com a solução para a gente. Então, ele chegou aqui num custo mínimo de R$ 3.250, supondo que seja reais. Os valores das variáveis estão aqui. E aqui as restrições, está atendido 500, está atendido aqui também 400. E no limite de perda de carga, deu exatamente 5. Ele otimizou para dar o limite de perda de carga, porque se eu deixasse essa perda de carga, há uma tendência de usar um tubo sempre de menor diâmetro, mas quando eu faço isso, a perda de carga ela extrapola o limite. Então, assim, eu coloco um limite, porque ele vai tentar sempre colocar o tubo de menor diâmetro, que é o mais barato, né? Mas tem um limite para isso por causa da perda de carga. Por isso, ele jogou a perda de carga aqui para o limite, né, máximo, que é 5 metros de coluna de água. Então, qual foi o resultado aqui? Ele vai utilizar 50 metros, a solução ótima, né? É 50 metros do tubo 250 milímetros no trecho AB, 450 metros da tubulação de 200 milímetros e no trecho BC não usa nada da tubulação de 200 e usa tudo da tubulação de 400, de 150 milímetros, ou seja, 400 metros com 150 milímetros de tubulação, de diâmetro de tubulação. Então, essa é a solução ótima. Lógico que às vezes não dá para implementar exatamente essa solução ótima, né? Tubos comerciais, normalmente eles vêm em trechos de 6 metros, né? Você compra uma barra de tubo de 6 metros de comprimento. Então, assim, os comprimentos eles têm que ser sempre um múltiplo de 6. Então, não daria para fazer exatamente um trecho X1 com 50 metros. Você teria que fazer alguma coisa próxima de 50 metros. Tá? Então, usar um pouco mais, um pouco além de 50 metros para poder não ultrapassar a perda de carga. Tá? Então, se você colocar mais do que 50 menos do que 50 metros do tubo de 250, a perda de carga vai passar dos 5 metros de coluna de água. Tá? Então, ou você pode até, assim, para simplificar, para não ter que fazer uma emenda de tubulação aqui, você simplifica e adota o trecho inteiro de 500 metros com 200 milímetros de tubulação, que aí facilita, né? Você vai usar só um diâmetro de tubulação. Ok? Então, tá aí como resolver esse problema usando o solver do Excel. Bem simples de fazer, questão de você organizar o problema, equacionar corretamente, que a solução depois é bastante